Graça e paz aos santos irmãos IPGFs, aos nossos irmãos Leão Pentecostal. E eu quero trazer hoje aqui, irmãos, uma dúvida, né, que muito tem se trazido a mim e até mesmo pessoas desesperadas querendo adiantar sua morte, seu suicídio. E por causa disso, né, eu tenho sempre alertado que as pessoas têm que entender a palavra de Deus, compreender muito bem, né, para que de fato não venha a ser as pessoas, digamos aí, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, já decidida a tirar sua própria vida, né? Então eu tenho recebido diversos, não são poucos, são bem mais mesmo, muito pedido de ajuda, pedido de misericórdia, pastor, me ajuda porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não consigo dormir, algo está na minha mente dizendo que eu não tenho mais salvação, que eu não tenho mais como se converter nem se arrepender. Muitas das vezes eu tento não querer, mas infelizmente esses pensamentos vêm. Então, às vezes eu até ligo o meu pensamento, tento ligar, e quando eu estou orando eu começo a falar palavras de ofensa ao Espírito Santo. Eu quero saber se eu estou condenada ou condenado. Bom, irmãos, diante dessas perguntas e outras, nós temos aqui a falar dentro da palavra de Deus e tirar aí a sua dúvida, certo? Então, o que acontece? Então, pastor, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Como sei que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo, eu estou condenado ou condenada? É isso que você vai ouvir aqui agora, se você tem tido esses pensamentos malignos, né? Veja bem que a Bíblia, ela nos afirma no livro de Marcos, capítulo 3, 28 ao 30, que diz desta forma assim, Marcos, capítulo 3, 28 ao 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Veja que nós temos aqui, eu lhes asseguro que todos os pecados. O que significa isso? Que está no plural, todos os pecados. E blasfêmias está no plural. Dos homens lhes serão perdoados. Está no plural. Perdoados, muito perdão. Perdão é incessativo. Enquanto a pessoa sobreviver aqui na terra e quiser o seu perdão, Cristo está aí, dando aí o seu perdão. Aí ele diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo, certo? Ele está com um espírito imundo. Bom, o que quer dizer isto, irmão? O que nós estamos vendo aí é que as pessoas, os fariseus, eles tinham falado que Jesus estava possuído de demônios e estava fazendo aquelas expulsação ou expulsando os demônios em nome do maioral dos demônios, que seria Beelzebul. Bom, neste caso, nós já sabemos que Beelzebul, como tem um nome, ele também tem outro nome, Satanás, Diabo, Lucifer e outros mais. Então, as pessoas estavam considerando que Jesus, mesmo ele sendo Deus, como homem, ele estava ali possesso de demônio. Por isso Jesus disse, pode acaso Satanás expulsar os seus próprios súditos
Ou melhor dizendo, numa linguagem melhor. Pode acaso demônios expulsar demônios? Ou diabo expulsar diabo? Se ambos ali tiver naquela discussão, ambos trabalham oposto. Um vai trabalhar para Deus e o outro para o inferno. Mas como ambos trabalham para a mesma função de destruição, então eles, ao invés de brigar, discutir, eles se unem para acabar com aquela alma. Então, se eles se dividirem, uma casa, um reino dividido não subsiste. Então, Jesus disse, pois é. Em outras palavras, aqueles homens razoavam em seu coração. Olha que nem mesmo da boca ele falava. Eles somente pensavam, razoando em seus corações. Como Jesus, ele de fato é Deus, e como Deus, homem, ele estava ali e conhece todos os pensamentos, então ele disse, porque vós razoais, né, nos vossos corações. Então veja que nós vemos aí uma onisciência da presença de um Deus. Então estava ali Jesus identificando-se como Deus naquele momento, porque foi o fim da picada, ouvir pelos seus pensamentos, né? Jesus ouviu pelos seus pensamentos essa situação de blasfemar contra a terceira trindade, né? Apesar que na Bíblia não encontramos trindade, mas a trindade ela é real no nosso dia a dia. Pai, Filho e Espírito Santo vem de três e trino. Veja bem que neste exato momento, quando Jesus repreendeu, ele disse para aquelas pessoas que razoavam em seus corações, dizendo, esse Jesus está cheio de demônios. Esse Jesus está fazendo e operando milagres através de demônios. Esse Jesus está expulsando os demônios com demônio. Ele tem demônio e ele está expulsando o demônio, né, com demônio. E nisto, né, Jesus conheceu seus corações, então o Senhor repreendeu, dizendo, eu lhes asseguro que todos os pecados, viu, e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. E se você for perceber, aqui nós vemos no plural, todos os pecados, todos os pecados, significa que são todos, pode ver que está no plural. Então, não tem um pecadinho, um pecadão, aquele que eu não perdoo, não. O único pecado que o sangue de Jesus não purifica e nem purificou foi justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Inclusive, se você for em Mateus e outros livros do Novo Testamento, você vai encontrar que o próprio Jesus disse, todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que blasfemar contra o Pai, terá perdão. Aquele que blasfemar contra o Filho, terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, este não terá mais perdão. Nem aqui na terra, diante dos homens, e nem diante dos seres angelicais no reino de Deus, como a Bíblia chama de povir. Então veja bem que muitas pessoas estão desesperadas, estão totalmente enlouquecidas pela esta evasão de pensamentos que tem dado justamente às suas mentes. Mas então, pastor, eu não quero falar. Quando eu vejo, já pensei. Quando eu vejo, já pronunciei. Mas eu tenho um grande arrependimento. Eu não quero falar isso. Eu esforço em não falar. Esforço em não... Jesus para mim é maravilhoso. Deus para mim é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. Então, eles são senhores da minha vida. Mas quando pensa que não, eu falo. E eu quero saber o seguinte. E então, o Espírito Santo, eu blasfemei contra ele quando eu falo mal dele, quando eu falo isto, quando eu falo aquilo? Irmão, preste bem atenção. Bom, blasfemar contra o Espírito Santo não é, muitas das vezes, como as pessoas têm rejeitado Jesus, Deus, mas blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, se você rejeitar o Espírito Santo, dá-se a mesma você rejeitar Deus e Jesus, o Pai e o Filho. Então você rejeitou o Pai e o Filho, você rejeita o Espírito Santo.
você rejeitou o Filho e o Espírito Santo, você rejeita Deus. Então veja bem que neste caso nós vemos aí que há uma questão espiritual e um mundo hierárquico espiritual em que o próprio Jesus, ele mesmo distingue. Se você pecar contra o meu Pai, você tem perdão. Se você pecar contra mim, você tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Bom, eu poderia dar um grande estudo aqui, mas eu não vou dar porque vai levar muito tempo. Eu quero que esse vídeo seja pequeno e entendível para que você tire 100% dúvida e tenha certeza da sua salvação. Então preste bem atenção. Bom, por que que você não tem perdão se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Primeiro, porque quando o mundo estava perdido, que Satanás destruiu, né, destruindo a vida do homem e da mulher, fazendo com que eles pecassem contra Deus, e Deus então destituiu da sua glória, jogou para fora, todos nós estávamos condenados. Bom, Deus então destronou Jesus, o teu filho, veio numa virgem, como uma criança, cresceu, morreu e verteu seu sangue para resgatar essa humanidade que estava todas a passos largos para o inferno. Nenhum de nós, por mais que seja, nem mesmo os profetas, que de fato, se Jesus não tivesse sido morto, eles teriam salvação com maior santidade que eles pudessem ter. Mas isso já é uma história para outro vídeo. Então veja bem que neste caso, nós podemos aí encontrar que Jesus falou, olha, contra o meu Pai tem perdão, contra mim tem perdão, mas contra o Espírito Santo você não tem perdão. Por que que você não tem perdão contra o Espírito Santo? Mas Deus não é misericordioso, Deus não é longânimo, Ele não é benigno para sempre em perdoar? Ele é. Mas por que que se eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão? Bom, aí que vai a questão. Talvez você não saiba, porque se você blasfemar contra Deus, tem Jesus para te perdoar. Se você blasfemar contra Jesus, tem o Espírito Santo para te perdoar. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não há outra cadeia de hierarquia para que possa perdoar. Vamos supor que havesse uma quarta pessoa. Então, blasfemar contra o Espírito Santo iria ter perdão, porque essa quarta pessoa iria interceder para que você tivesse perdão. Como o último na hierarquia é o Espírito Santo, então não tem como ninguém perdoar pelo seu pecado, correto? Então, a questão é isto. Se você blasfema contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo é tocar na terceira trindade, a hierarquia mais melindrosas. Por que que Deus releva tanto este pecado como agravante e infinitamente sem perdão? Porque, na verdade, é o trabalho dos maiores. Jesus veio fazer a sua missão. Jesus veio, morreu, derramou o seu sangue por mim, por você, por toda a humanidade. Quer dizer, ele nos deu o passaporte para chegar a Deus. Mas, ainda assim, Deus não tirou o pecado, né, deste mundo. Satanás é o pecado original. Então Deus ainda não eliminou Satanás. E Satanás então continuaria ainda lançando o seu pecado sobre a humanidade. Então, o que Deus precisava? Precisaria de um consolador, um convencedor, né, para que possa fazer esta pessoa entender e mudar o seu coração, entregando a sua vida a Jesus, a Deus. Então ele precisava de uma terceira pessoa, que é o consolador, intercessor e aquele que convence o homem do pecado. Porque o sangue de Jesus já nos deu aí a garantia, o passaporte para entrar na glória. Mas se o Espírito Santo não tivesse entrado em ação assim que Jesus subisse, como que as pessoas, mesmo com o sangue de Jesus derramado, iriam ser convencidos dos seus erros? O que faz a gente ser convencido dos nossos erros, o que faz sentirmos um refrigério, uma paz que reina na nossa vida, é aquele a qual representa, que inclusive no próximo vídeo nós teremos aí a personagem de uma pomba, como vocês estão vendo aqui no fundo, essas pombas. Por que que Deus escolheu uma pomba justamente para representar o Espírito Santo? Isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Mas veja bem que neste caso, como o Espírito Santo ele é o convencedor, ele é o consolador, ele é o que
cabe a ele as funções de ensinos, de sabedoria. Então, neste caso, Jesus, então, juntamente com o Espírito Santo, tem uma função muito grande aqui na terra, porque a função de Cristo morreu, derramou o seu sangue, a função do Espírito Santo, convencer você que Jesus está certo, que Deus está certo, que a palavra que ele veio trazer é a palavra que liberta, que salva e leve para o céu, batiza e leva para o céu. Então, é ele que faz você crer, sentir uma paz gostosa, é ele que entra no seu coração quando você está angustioso, angustiosa, quando você quer tirar sua vida. Por exemplo, que você não blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem esses pensamentos de blasfêmia, mas você quer se suicidar, né? Então, Deus envia alguém com a palavra de Jesus e ali o Espírito Santo convence você, testificando que aquela palavra que Jesus está entregando, que aquela pessoa está entregando para você, é real e verdadeiramente te convence você do erro. Então, neste caso, o Espírito Santo vai usar esta pessoa vai falar com aquele aflito, e aquele aflito vai sentir um refrigério na sua alma, e vai então, quando ele vai acreditando, o Espírito Santo vai tendo liberdade para entrar. Quando a pessoa sente aquela vontade de não mais se matar, é porque o Espírito Santo convenceu ela que não era boa coisa ela se matar, que não é bom, porque se ela se mata, ela não tem salvação, o sofrimento dela vai piorar milhares de vezes infinitamente e ela vai se arrepender. Então o Espírito Santo é que faz ela crer que existe o inferno, que queima, que destrói, faz ela crer que Jesus morreu para nos salvar, verteu o seu sangue na cruz, que Deus enviou o seu Filho. Então ele convence o homem do seu erro, do seu pecado. Então é como uma pessoa em desespero vai cometer algo e chega ali o pai e a mãe, que ele tanto ama abaixo de Deus, que ele diz: só quem pode me parar abaixo de Deus? Só fulano e ciclano, só o pai e a mãe. E aí chega o pai e a mãe e ele então se entrega, joelha, chora, né, e tudo mais, igual a gente já viu. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, o que é uma blasfêmia, o que é cometer blasfêmia? Pastor, né, como sei que cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Estou condenado? Ou estou condenada? Bom, irmãos, deixa eu te dizer. Como vocês sabem, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque já falamos, repetindo aqui. Deus, se você blasfemar contra Deus, tem Jesus para te perdoar. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, contra Jesus, tem o Espírito Santo para te perdoar. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem a quarta pessoa, não é? Não existe a quarta pessoa. Então, como não existe, então não tem como essa quarta pessoa dar o perdão para a terceira pessoa, porque foi blasfemado o seu nome. Então, neste caso, como o Espírito Santo ele é melindroso, ele entristece, ele tem sentimento, ele tem amor, ele quer morar no coração, ele quer estar dentro de nós, ele quer nos proteger das armas malícia, né? Então ele fica triste quando uma pessoa expulsa ele da própria casa dele. Então, quando você comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, aquele que mora em você, que é o Espírito Santo de Deus, no templo de Deus, ele vai sair. Ele vai sair. Então você não foi o diabo que expulsou ele de você. Foi você mesmo que aceitou com que Satanás colocasse na tua mente e fizesse você desejar, sentir e expulsar a terceira trindade da sua vida. Por quê? Porque em um lar, em uma casa espiritual, não mora somente Deus, não mora somente Jesus, não mora somente o Espírito Santo. Tem que haver a morada para os três. Pai, Filho e Espírito Santo tem que habitar nesta casa. Então, se você mandou um embora, a terceira pessoa embora, os outros dois, eles saem também, eles não querem. Então eles abandonam a casa. E quando abandonam a casa, essa casa fica vazia e ornamentada, pior do que aqueles que aceitaram a Jesus, vieram para os caminhos do Senhor, depois pecaram, beberam, fumaram, saíram, aí volta uma legião, mais 7 demônios, dá 8 legião aí, né? 6 vezes 8, 48 mil demônios. Então essa pessoa, o estado segundo essa pessoa, se torna pior do que o primeiro. No caso de uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa pessoa, ela já não tem mais oportunidade de se arrepender, ela não tem mais oportunidade de voltar ao primeiro amor. Já
aquela que se desviou e que veio legiões, vai estar um pouco mais difícil a transformação dela, porque entrou mais 7 demônios acompanhado com o primeiro que saiu, que dá uma legião. Cada legião é 6.000 demônios. Então, por isso que ela custa se firmar. Muitos até não firmam, mas muitos até morrem no pecado e vai para o inferno. Mas não vira animal, não vira cabeça de animal, como temos aí também no testemunho do irmão Adão de Campos, como no meu testemunho que eu vi homens com cabeça de animal, que eu acredito que seja esse também, porque as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus lá no inferno, eles têm uma identificação diferente de ser humano, ele não tem, nem mesmo quem manda e sendo condenado, ele não tem a honra de se parecer imagem e semelhança de Deus, principalmente no seu rosto. Então, a cabeça para cima é coisa de animal, né? Semelhança de animal. Então, veja bem, por quê? Porque todos os que chegam ao inferno e todos que estão queimando, os demônios, quando eles olham para essa pessoa, o ódio é muito maior. Por quê? Porque todo mundo identifica eles como blasfemadores contra o Espírito Santo de Deus. Então eles já sabem, aquele lá, estamos queimando, mas aquele lá blasfemou contra a terceira pessoa, blasfemou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Consolador. Então eles são identificados, eles são o cartão postal infernal, ardulau, que está adentrando ao inferno e muito mais odiado por todos e pelos demônios. Então veja bem que quando você chega a cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, como você pode saber que cometeu a blasfêmia? É o seguinte: existe um livre-arbítrio em nossas vidas. A única coisa que Deus não faz é invadir os livre-arbítrios. Ele não invade. Por isso que a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo, você comigo. Mas de forma livre, que você queira aceitar. Bom, mas já no caso de Satanás, não. Satanás é como aquela lei absurda, é como aquele que é o carrasco. Então ele mete o pé na porta, vai arrebentando tudo, invade a sua casa e mata todo mundo e acaba. Então Satanás, ele não bate na porta e não pede para entrar, ele já vai invadindo. Então assim também o diabo tem invadido muitas mentes de muitas pessoas. E o que acontece? A sua mente, o seu pensamento não é o pensamento de Satanás. Satanás não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, certo? Mas ele pode te dar pensamentos malignos. Então, existe o quê? 2 pensamentos, o seu e o maligno. Se você deu lugar ao diabo, ele vai te dar pensamentos malignos. Então, muitos começam com suicídios, outros começam com traição, outros começam com tráfico, outros começam com prostituição, e vai indo. Então, esses pensamentos entram dentro da cabeça das pessoas e eles, então, aceitam esses pensamentos vindo do inferno. Mas existe um pensamento que Satanás está triunfando muito, que é colocando esses pensamentos na mente dessas pessoas. Qual o pensamento? Da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Veja que ele mesmo coloca o pensamento na pessoa, ele mesmo pensa e faz com que a pessoa acredite que foi esta pessoa que surgiu de si próprio livremente a blasfêmia. Então essa pessoa fica coagitando com aquele pensamento que Satanás colocou, o maligno, e aquele pensamento vai respondendo para o próprio pensamento dela. Pode ver que é 2 cogitações. Tem aquele pensamento que diz, você blasfemou, e aquele, não, mas eu não quis, eu não queria, eu nunca não fiz isso, não é por mim, eu amo meu Deus, amo meu Jesus. Não é isso que acontece com você, que tem pensado, que tem blasfemado contra o Espírito Santo de Deus? Pois é, aí está o motivo de você se acalmar, está o motivo de você chegar e dizer, oh meu Deus, eu tenho uma saída, esse pastor está falando que eu tenho, preste bem atenção. Satanás, ele dá o pensamento. Quem coloca pensamento de suicídio, destruição na vida de uma pessoa é o diabo. Quando a pessoa comete um ato, ela se arrepende, não é? E ela diz, nunca mais eu vou fazer isso, eu cometi, ai que vontade de voltar atrás da vida, ai que vontade de tudo que voltasse. Pois é, porque aquele pensamento ela cometeu porque foi o diabo que colocou na mente dela. E como ela tem um livre-arbítrio, ela aceitou que o diabo colocasse, e o diabo disse, vai e mata, vai e faz isso, vai e faz aquilo, vai estuprar. Então essa pessoa vai e concretiza o pensamento satânico, que na verdade
não era o pensamento dessa pessoa. Mas por causa do pensamento satânico, ela vai cometer no corpo. Então, diante dos homens, ela vai ter que pagar cadeia, etc, etc. No caso de uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, tem muitas pessoas que têm me dito coisas arrogantes, dizendo, pastor, eu confesso que eu não queria falar isso, eu não quero falar isso, eu sei que o Espírito Santo é o único que me dá salvação, Jesus é o único Consolador, o Espírito Santo, ele é isto, aquilo. Então, eu tenho o Espírito Santo, eu amo ele, eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa pessoa, ela está identificando que, particularmente, ela mesma adora, ela ama, ela não quer, mas ela falou, ou ela está pensando, e este pensamento ela luta, sabendo que você vai lutar com aquilo que não é seu. Então, se você está lutando contra aquele pensamento, porque o pensamento, quem fez, quem deu foi o diabo, porque você em si não quer pensar, e o diabo não pode te acusar e dizer que você pensou nisso, que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque você pensou. Ele não tem poder de onisciência, ele não pode te acusar dizendo que foi você, que esse pensamento é seu. Ele nunca pode dizer, você blasfemou contra o Espírito Santo, você blasfemou contra o Espírito Santo, você blasfemou contra o Espírito Santo. Esse pensamento que fala que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, vem maligno, é diabólico. Agora, se você aceitar que ele está dizendo que você blasfemou e você fala, eu blasfemei mesmo, eu blasfemei, você está conversando com uma pessoa espiritual maligna. Então, o que acontece? Então, ele vai chegar e vai dizer para você, e você vai sentir e vai sentir ele dizer, vai, se mata, vai, se joga debaixo de um carro, vai, isso, aquilo, outro. Mas aí, de repente, você fala, não vou me matar, eu não quero. Então, isso significa, quando você rejeita a morte, quando você não quer a morte, quando você ama Jesus, quando você ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo nessa situação, certo? Então, você está pensando e dizendo o que você realmente ama e o que você tem. Então, o diabo não pode, de forma nenhuma, no tribunal de Cristo, te acusar que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Até porque não é o diabo que dá o veredito da sua acusação contra o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. É ele mesmo que chega e dá o veredito. Por exemplo, o Espírito Santo, quando uma pessoa, por mais que ela seja bêbada, prostituta, isso, aquilo, outro, ela pode estar andando na amargura, eu vou me matar. O Espírito Santo chega e coloca na mente dela. Por quê? Este aí, o Espírito Santo, já pode, porque o Espírito Santo, ele conhece o pensamento desta pessoa, essa pessoa vai se matar, conhece o coração, porque o Espírito Santo é Deus, é o mesmo, é Pai, Filho e Espírito Santo, os três é um. Então essa pessoa, o Espírito Santo, vai até esta pessoa e vai colocando o pensamento dessas pessoas e dizendo, olha, você não faz isso, você tem uma casa, você tem um esposo, você tem um filho, você tem uma filha, você tem um longo tempo, você tem isso, aquilo, outro, olha, Jesus te ama, olha, Jesus morreu na cruz, o próprio Espírito Santo intercede isso por você. Então essa pessoa vai sentindo assim, quando eu ia me matar, eu senti algo que me disse assim, não faça isso. Era o Espírito Santo que estava te convencendo você a não fazer aquele erro. Então, este Espírito Santo, quando a pessoa pega e para o diabo, o demônio, o maligno que colocou aquele espírito de suicídio, de destruição, ele vai se retirar e o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa até alguém que tem uma palavra mais de vida eterna para pregar para essa pessoa. Então essa pessoa vai sentir um refrigério na alma. Ela olha, para, reflete, porque é como um apagão. O diabo coloca tipo uma esponja apagando toda a sua mente, como se você não existisse. E aí você vai cometer um crime porque você não vai lembrar de ninguém, você não vai ter amor a ninguém, não vai pensar em ninguém quando você está influenciado pela mente maliciosa, pela mente maligna, que é de Satanás. Então, o diabo, ele dá maneira de pensar. Veja que aquele pensamento lá que os homens razoavam em seu coração, não veio deles. Porque se viesse deles, o próprio Jesus já dizia, vocês estão confinados ao inferno. A partir de agora, vocês estão confinados, entregados à morte e pronto. Mas o próprio Jesus entendia que eles pensaram aquilo. Eles pensaram. Mas, na verdade, Jesus não os condenou, certo? Não é por causa que eles não sabiam, não sabia e tal, aquilo outro, porque Deus não tem ninguém como inocente. Mas por causa de quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, ele julgou que aquele pensamento era Satanás querendo condenar a alma porque odeia a humanidade. E que aquelas almas que estavam ali, também ela teria oportunidade de salvação, assim como Barrabás teve oportunidade de salvação após a morte de Cristo. Então veja bem que neste exato momento, pode ver que o próprio Jesus disse, olha, como pode Satanás, como pode Satanás
e contra o seu próprio reino, um reino dividido, não subsiste. Então, por causa disso aí, o que acontece? Então, ele poderia ter condenado aquelas pessoas. Elas cometeram a blasfêmia de morte? Cometeram, mas não vieram delas mesmo, pessoalmente, porque eles nem sabiam, embora Deus não tenha ninguém por inocente, mas eles não sabiam que pronunciar aquilo traria ali uma destruição. E é tanto que, na verdade, não se conta mais a Bíblia que aquele povo continuaram blasfemando contra o Espírito Santo. Então não se vê mais uma vírgula falando que os apostatas lá, né, aqueles heréticos, eles continuaram fazendo a mesma coisa, né? Mataram Jesus. Por isso você vê, mataram a Cristo, e Cristo na cruz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Mas se eles tivessem tocado no Espírito Santo, falado tal, aquilo outro, certamente com livre, espontânea vontade, porque a gente vai ao céu por livre, espontânea, livre arbítrio, não por livre, espontânea pressão. Então, neste caso, nós já sabemos que aqueles homens não foram consumidos exatamente porque aquele pensamento que os homens cogitaram entre eles, que razoaram, era o diabo entrando no coração para ir contra Jesus, porque estava com ódio de Jesus. Então Jesus, conhecendo seus pensamentos, já sabia que não era eles, mas eles estavam sendo o cavalo usado do diabo para que viesse a blasfemar contra o Espírito Santo. Se eles tivessem questionado ali, né, aceitado e falasse, não retiro, nem que o Senhor não perdoe, nem isso e aquilo outro, porque aquelas pessoas aceitaram o pensamento maligno. Então, certamente, concretizaria, sim, uma blasfêmia sem perdão. Então, naquele caso, aquelas pessoas tiveram perdão? Tiveram. Se elas se converteram, aceitaram Jesus, mas quanto a blasfêmia contra a expressão de Deus, não surgiu dos próprios corações, do próprio conhecimento daquelas pessoas. Porque até então elas não tinham tanto conhecimento sobre demônios. Mas o diabo surgiu na mente daquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas blasfemassem contra o Espírito Santo. Qual foi o motivo? Dizendo que Jesus tinha demônio. Dizendo que aquela obra que Jesus estava fazendo era obra feita por demônio, demônio expulsando demônio. Assim também, quando você toca na integridade do Espírito Santo, na função dele, quando você toca no que ele faz, né? E isso caracteriza, sim, blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o problema é saber, eu toquei, pastor, eu falei, então eu estou condenado? Não. Você tem que saber o seguinte, foi você que falou? Você desejou ainda? Você quer? Você odeia a Jesus? Porque todos que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, certamente eles não vivem, né? O espírito da morte já os carrega para o inferno. Porque qual a vantagem de Satanás deixar essas pessoas aqui se a missão deles é matar, roubar e destruir? Então, o que faz? O próprio Deus entrega essa pessoa nas mãos das trevas, nas mãos do diabo, e o diabo carrega. Então o diabo vem com grande fúria, porque a vontade do diabo é rasgar a humanidade. Imagina uma pessoa que já foi destituído da glória de Deus por blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ele não pensa duas vezes em chegar e rasgar e levar aquela alma lá e torturar e fazer o que quer. Então ele vai chegar e vai partir para cima, vai pegar e vai levar. Então, a presença de Deus sai da vida da pessoa. Então, como que a pessoa sente que blasfemou, que ela não tem perdão? Quando ela não tem mais vínculo nenhum com o Espírito Santo, quando ela não sente a vontade de falar com Deus, quando ela não se arrependeu dos atos que ela praticou, quando ela não pede perdão, porque uma pessoa que blasfemou, ela não tem mais ânimo nenhum de pedir perdão a Deus. Ela reconhece do seu erro, ela não quer o perdão, porque é igual Judas, não chegou e implorou a Jesus o perdão, não. Então o que Judas fez? Não, toma esse mal de dinheiro que me queimou as mãos, foi lá para se matar, se lançou lá de um pinhandeiro lá e morreu com as tripas todas derramadas. Então veja bem, então neste caso, o espírito da aflição, ele entra na pessoa. Então este é o demônio que mata a pessoa de vez que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então, existem pensamentos, por exemplo, nós podemos ver uma coisa, preste bem atenção. Vamos pegar aqui uma comparação de uma pessoa de menor, uma jovem de menor, que é induzida a fazer sexo com o de maior. Então, essa jovem de menor, ela é induzida a fazer sexo com o de maior. Então, veja bem, bom, o de maior induziu ela, ofereceu ela isso, ofereceu aquilo, e ela, né, sentiu que queria aquilo que foi oferecido. Tá, mas e aí? Aí ela vai e faz sexo com essa pessoa. Bom, ela vai degustar? Ela vai sentir prazer? Vai.
Ela vai sentir prazer. Se ela foi porque ela quis assim, induzida, ela vai sentir prazer. Ela vai sentir prazer, ela vai gostar e tal, aquilo outro. Mas o que, que vai acontecer? Na mexida dos ovos, o que induziu é pego. E a de menor vai dizer, não, eu aceitei, certo? Claro que eu aceitei porque ele me deu isso e aquilo outro. A justiça vai entender que ela só aceitou porque ela foi forçada. Então, se ela foi forçada a vender o corpo como prostituta, então ela foi induzida por um adulto, por um maior, então vai dar aí um crime de menor, né? Quando esqueci aí como é que fala. Então este crime, na frente, se eu lembrar, eu falo. Então, este crime, ele vai se agravar, ainda mais se for de 14 anos abaixo. Então, o que, que o juiz vai entender? Não. A jovem revirou o olho, sentiu, tal, gostou, tal, mas ela fez contra a vontade dela. Porque ela foi induzida a fazer algo que ela não tinha na sua mente, aquilo ali. Então, o juiz vai absolver essa jovem e vai condenar o indutor a 30, 20, quantos anos de cadeia, né? Estupro de vulnerável, queria lembrar. Então, seria um estupro de vulnerável. Então, veja bem que neste caso, o militíssimo, mas ela quis, ela quis e tal, aquilo outro. O juiz não quer saber. A justiça não quer saber. Você é adulto, você é maior, mesmo que ela quis. Mas você que colocou na mente dela para ela aceitar isso aí. Assim também, se os homens entendem isso, imagina o nosso Deus, irmão. Uma honra para Deus é mais importante do que o mundo inteiro. Então, o diabo ele vem com a sua mente, né, com o seu pensamento, coloca na mente da pessoa e a pessoa começa a falar mal contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, principalmente. Então o diabo sabe que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele está agindo impetuosamente, com muita eficácia, para destruir milhares de jovens, de homens, de mulheres, com este pecado que é imperdoável, que é o pecado que o sangue de Jesus Cristo não purificou, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, aqui no YouTube nós já vimos aí muitos pastolos, muitos adeptos maléficos, né, criados no reino do inferno, que eles mesmos têm dito sempre assim: olha, blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão, claro que tem, e tal, aquilo outro. Então nós já ouvimos isso aí de muitas bocas profanas falando isso. E na verdade não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela, por exemplo, ela pega alguém que está fazendo uma obra de verdade, digamos, se ela chega a caçoar de uma pessoa que está possessa, endemoniada, tentando imitar as obras de Deus, porque o diabo é imitador de tudo, então o que acontece? Então você vai cair numa sorte de não ter blasfemado contra o Espírito Santo, porque quem pode estar usando ali realmente é demônio. Por isso que a Bíblia diz, se você não sabe, cale-se. Então aquele que sabe, que tem interpretação, que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai identificar, porque o Espírito de Deus testifica com quem tem o Espírito de Deus. Então neste caso aí, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai se aproximar dessa pessoa que diz supostamente que está fazendo a obra de Deus, que tem um Espírito Santo, que está falando línguas estranhas, e você vai ouvir. Então, se você tem um dom, que é o mesmo Espírito Santo de Deus que usa para interpretar aquela língua, então o próprio Espírito Santo vai dizer para você: meu filho, esse não sou eu não, esse é Satanás, esse é os demônios, porque os demônios também falam línguas estranhas, eles eram anjos. Então, veja bem, que se você não tiver esse discernimento, é melhor você não falar, você calar, certo? Eu, por exemplo, eu tenho esse discernimento. Então, se uma pessoa falar em mistério comigo, perto de mim e tudo mais, se estiver agindo, o próprio Espírito Santo, ele me diz: é eu, não sou eu, pode pôr a mão que vai cair. Então, esta é a razão. Então, veja bem, que uma certa vez, eu estava, nossa igrejinha sempre foi pequena, e nós estávamos orando lá em Rondônia, e ali uma mulher estava orando. E eu comecei a colocar as mãos na cabeça de uma, na cabeça de outra. E fui colocando as mãos. Mas de repente, eu parei para ouvir, escutar. Eu vi aquela mulher falando em línguas estranhas. E olha, que falava parecido até mesmo as línguas que eu falava. E eu disse: Senhor, como pode? Essa mulher cheia de pombagira, cheia disso, aquilo outro e tal, aquilo outro, desconcertado e tudo mais. Nós já
oramos por ela aqui e tudo mais. E agora ela está falando em mistério. E na hora, ela começou a falar em mistério. Eu pôr na mão e ela aumentava o som do mistério. E o próprio Espírito Santo dizia para mim, olha, esse não sou eu. Então você pode chegar e pode expulsar, porque é a pombagira que eles chamam, que a humanidade chama, que são demônios, na verdade, que está imitando a minha língua. E eu cheguei com toda a autoridade, coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Na hora, aquela pombagira deu uma gargalhada de todo tamanho, levantou, riu, distorceu, olhou, certo? E diz, quase que eu te enganei. Mas só que quem tem o Espírito Santo de Deus jamais é enganado. E nisso ali, houve uma batalha ali para expulsar aquele demônio. Então, irmãos, existem muitas pessoas dentro das denominações, dentro desses templos de pedra, dotadas de demônios, cheios de demônios, e que falam em mistério. Alguns falam em mistério de demônio, outros falam em mistério latim. Aprende lá com o Papa, com a Igreja Católica, e fica falando, dizendo que está falando línguas estranhas. Porque se fosse assim, imagina, né? Onde que Deus vai usar aqueles ímpios lá, com um monte de imagem, tudo ao contrário da palavra de Deus, em prostituição, falando em mistério do Espírito Santo. Então nunca, né? Então nós sabemos que existe pastolos, pastolas, existe mulheres, homens, que andam nessas denominações e falando em mistério. E a gente já sabe que aquilo ali é juntado, é somado. Para quem conhece um pouco de latim, vai saber que aquele tal tem também... tem um apóstolo, uns apóstolos aí que falam em mistério, mas o mistério deles são latim puro, né? Então fica latindo aí para todo mundo. Agora veja bem, quem tem o Espírito Santo, de verdade, interpreta aquela língua, sabe que não é do Espírito Santo. Então, como aconteceu comigo, vendo tais pessoas. Não é só uma vez que aconteceu, foi várias vezes. Muitas várias, inclusive aqui mesmo em Minas, houve uma mulher bem vestida, parecendo uma mulher pentecostal, parecia uma guerreira de fogo, e eu, com os louvores meus do meu ministério, que é de autoria minha mesmo, bem pentecoste, fogo puro, e ela começou a fazer aviãozinho, soprar, e falar em mistério e tal, e eu tocando, e o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção, falou, filho, dá uma olhada, isso não sou eu, você sabe muito bem, eu até uso as pessoas pulando, glorificando, exaltando, mas essa não é minha ação, esse é do imitador. Aí eu falei, tudo bem, senhor, e agora? Ele falou assim que você parar, chama ela e põe a mão nela, que eu vou chegar, vou queimar o capeta que está dentro dela. E realmente, na hora que aconteceu, eu parei, chamei, pus a mão nela, ela caiu endemoniada. Então, você tem que saber se aquela pessoa está praticando algo de Deus, ou é carne, ou é demônio. Então tem 3 formas. O Espírito Santo mesmo, os demônios imitando o Espírito Santo, e a própria carne. Pessoas que não têm demônio e não têm o Espírito Santo, que vê e fica copiando e falando, aprendendo, lendo uma leitura como se estivesse realmente falando o mistério. O mistério, irmão, esses dons de língua são dados pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Vocês podem ver lá todas as suas funções. Eu não vou falar muito aqui, que nós já temos 42 minutos, né? Nossa, eu pensei que o vídeo ia ficar mais pequeno. Então veja que, de fato, o Espírito Santo, quem blasfema contra o Espírito Santo, certamente ele já vai sentir. Quando você pratica esta blasfema, você não sente vontade de pedir perdão. Lembra disso? Você sente ódio. Você quer odiar, você quer rasgar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer odiar, você odeia falar no nome de Jesus. Você odeia falar no nome de Deus. Você odeia, você se sente impotente. Você se torna uma pessoa morta, espiritual, morta, simplesmente falta cair. Então, neste momento, as suas vidas, né, essas vidas dessas pessoas, são uma desgracência, algo que de fato vai chegar e vai levar ela ao suicídio, o diabo vai carregar ela viva. Eu conheci uma história de uma mulher que morava perto da minha casa, que ela não sei se ela blasfemou ou não, mas eu acho que não sei. Ela fumava muito, e ela deu um grito, e ela começou a passar um mal do lado, e ela não era muito adepta da palavra de Deus, e ela foi, colocaram ela na ambulância. Antes de chegar na esquina do quarteirão para virar, ela deu um grito, gritava dentro da ambulância, dizia, socorre, socorro, tira as garras deles de mim, tira a garra dele. E ela ia tentando tirar as garras dos espíritos malignos que estavam arrancando a alma dela viva. Então, certamente, uma dessa mulher, ela cometeu, sim, uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Provavelmente, sim.
porque ela falava muito contra Deus, contra tudo. Então, neste caso, foi a picada da vida dela, né? Então, quando foram ver ela, né, o corpo dela estava todo rasgado com as próprias unhas, porque os espíritos malignos agarravam ela e ela tentava pegar, e como a carne não pega espírito, né? Então ela tentava tirar e ela ia rasgando ela, e ela rasgou tudo. E nisto ela morreu antes de chegar no hospital. Então veja bem que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele já sabe, ele já conhece. Eu cometi o pecado de blasfêmia, pastor, porque eu odeio Deus, eu não quero salvação, eu vou fazer tudo o contrário, eu vou fazer um altar para adorar o diabo, eu vou isso, aquilo, outro, não quero. Quer dizer, então, e a vida dela toda é só abrir a boca para blasfemar. Ela nunca tem paz, ela fica desesperada, ela fica desorientada. E o último canto que ela vai caçar é a morte. Então ela vai se suicidar, se lançar debaixo da carreta, ela vai dar um tiro, vai dar uma facada no próprio corpo. Ela vai acabar com a vida dela, porque o diabo vai levar ela dormindo ou viva, carregar o espírito vivo. Então, ela vive uma vida de tormenta insaciável, não tem como chegar e livrar. Então a pessoa, neste caso, ela já sabe que ela não precisa mais ficar nessa terra para fazer o quê? Então ela sabe que ela vai para o inferno. Ela é como você, a pessoa for fragada atirando em 10 pessoas. Então, peguei você no flagrante. Pegou. Para onde que eles vão falar? Foi você que matou? Foi. Não tem saída. Você merece 100 anos de prisão? Mereço. Você merece a pena de morte? Mereço. Então a pessoa já contenta com aquilo que vai acontecer com ela, mas odiando a Cristo. E na sua mente, no seu coração, nunca nasce o pedido de perdão. Então, esta pessoa, ela passou a odiar a Deus, odiar a Jesus, odiar a crente, odiar ao povo de Deus, odiar tudo que fala no nome de Jesus. E o Espírito Santo, então, piorou. Então ela odeia tudo, ela não quer, ela não aceita, né? Ela tem o diabo como senhor dela, então ela só está esperando buscar a alma dela viva. Então, a pessoa quando blasfema contra o Espírito Santo, acontece isso, né? Então essa pessoa fica desnorteada, ela não quer a salvação, ela fica maluca, louca, desesperada, remédio controlado um atrás do outro, só piora a situação até que ela morre, levada e arrancada viva do próprio corpo. Talvez muitas nem morrem, elas são arrancadas viva, a alma dela de dentro do corpo, onde morre ali. Então veja bem que, pastor, então, e esses pensamentos que vêm e você rejeita, você não quer, você fica angustiado, angustiada, e tem esse pensamento que fica te acusando, o seu pensamento 2, dizendo, você blasfemou, você cometeu um crime, você não tem perdão. Se este que fica falando que você blasfemou, você cometeu um crime e não tem perdão, saiba que é Satanás. Por que Satanás fala isso? Porque o negócio de Satanás é torturar. Mas se é Deus que dá já a sentença, quando Deus já dá a sentença, ele tira todo o desejo da pessoa viver e querer a salvação. Então a pessoa já se convence do seu pecado. O próprio Deus faz a pessoa entender que ela não tem mais salvação. Então, se Deus fez essa pessoa entender que não tem mais salvação e ele não sente mais amor e ele comete loucuras, esse aí, provavelmente, sim, blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Mas eu não quero, pastor, eu falo, mas eu repreendo. Então, se esse pensamento vem, repreenda. Em nome de Jesus, Jesus, cubra minha mente com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. Lava minha mente com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Só o sangue de Jesus. Vai falando assim. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, blinda minha mente com teu sangue. Jesus, cubra minha mente com teu sangue. Então, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Deus, eu te amo, eu te adoro. Começa a orar, começa a buscar Jesus. Me faz sentir a tua presença, Senhor, porque esses pensamentos afastou o Senhor de mim. Mas não é eu não quero isso. E o Espírito Santo vai chegar perto de você novamente e você vai sentir a presença dele e você vai estar falando mistério, vai estar fazendo a obra de Deus, certo? E se você não sabe, não conhece aquelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus ali ou não sabe discernir, melhor que você cale, porque você pode blasfemar. Talvez você pode até acertar e dizer que ele é carne, que ele é o diabo, mas vai chegar um momento que você pode se estrupilar aí, né? E aí pode blasfemar mesmo contra o Espírito Santo de Deus. Mas o próprio acusador não é... A Satanás é o acusador, mas o próprio sentenciador é o Espírito Santo, é Deus. Porque quando o Espírito Santo sai da pessoa, ela sente vazia. Por exemplo, vamos dizer assim, é como se tiver um saco de areia cheia. Tira a areia de dentro do saco, o saco cai.
Entendeu? Então, a partir do momento que o saco cai, ninguém entra, né? Aquele saco fica vazio. Então, o que nos sustenta, a base, é o Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo estiver na nossa vida, aqui nessa terra, vamos buscar ao Senhor, porque Ele vai continuar no céu eternamente. Então, eu quis dizer isso aí para vocês, como que vocês podem definir: eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não? Né? Eu blasfemei ou não? Então, se você odiar a Deus, se você não dá lugar a Deus, se você não arrepende, se você sente ódio cada dia, cada momento que você pronuncia, e você aceitou o pensamento de Satanás e plantou no teu coração, agora o diabo vai empurrando e falando, vai. É ele que incita as pessoas a se suicidar. Mas quem evita o suicídio é o Espírito Santo. Então, neste caso, evite o seu suicídio eternamente, né? Ore a Deus, repreenda quando vir esses pensamentos, porque você não será condenado por causa da acusação de Satanás, mas será condenado se Deus te sentenciar e você pegar os pensamentos do diabo. Então, se você pegar os pensamentos do diabo e colocar em prática, e surgir, e Deus vê que surgiu do seu livre-arbítrio, você pode ter certeza que aí, infelizmente, seus dias estão contados nessa terra. Então, mas, para você que tem esses pensamentos e não quer pensar, repreenda. E toque a vida com Cristo, porque Ele liberta. Jesus te ama e Jesus morreu na cruz por você, e o Espírito Santo te convence você do seu erro. Então fica assim, Deus abençoe, Maranata, ora vem Senhor Jesus, graça e paz a todos, pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe.